Sejam todos muito bem-vindos ao canal, eu sou o Ark e hoje nós vamos falar sobre Let's Griven Souls Retry, ou Nageki no Borei wa Itashitai, uma light novel que recentemente ganhou sua adaptação para mangá e para anime. Seu criador é o Tsukikage, esse é só o nome artístico dele, não se sabe muita coisa sobre ele, tudo que eu encontrei dizia que ele surgiu no mundo da literatura em 2017. Mas ele só foi lançar o primeiro volume dessa obra em 2018, mais especificamente no dia 30 de agosto. De lá para cá já somam 13 volumes no total. Ele tem uma constância de mais ou menos 2 volumes por ano, sendo um no começo e um no final, com raras exceções onde ele lança apenas um volume. Por exemplo, em 2025 ele só lançou um volume. Oficialmente não existe uma tradução em português da novel, mas você consegue encontrar feita por fãs. Pelo que eu vi, a tradução está um pouco enrolada. Isso porque até mesmo em inglês não tem todos os volumes traduzidos. Até o volume 8 está traduzido, assim como em português, porém o volume 9, 10, 11, 12 e 13 ainda só tem em japonês. O nono volume está programado para ser lançado em fevereiro de 2026. E a J Novel Club, que é editora inglesa, ela está lançando entre 2 a 3 volumes por ano. Então, até o final de 2026, já deve ter até o volume 11 lançado. O anime, por sua vez, ele tem 2 temporadas, onde foram adaptadas até o 6º volume. Uma nova temporada ainda não foi anunciada, mas eu não ficaria surpreso se ela logo aparecesse. Isso porque o anime foi muito bem recebido. No My Anime List, ele tem uma pontuação de 7 de 10, o que é uma boa pontuação. O anime teve sua temporada dividida em 2 partes. A primeira é lançada em outubro de 2024 e a segunda em outubro de 2025, um ano depois. E as 2 partes conseguiram uma pontuação que girava em torno dos 7. Então você vê que a galera gostou bastante. A história acompanha a vida de Cry Andrei, esse que é um caçador de tesouros que é basicamente um aventureiro em outros animes, e aqui ele é o líder do grupo mais poderoso de caçadores, só que ele não é exatamente poderoso. Todo mundo acha que ele é, mas na realidade ele é o mais fraco que tem dos caçadores. No entanto, ele tem um dos níveis mais altos entre os caçadores, que é o nível 8. Ele ainda ostenta o título Mil Truques, que foi dado a ele porque todo mundo acredita que ele manipula tudo e todos para que as coisas saiam do jeito que ele quer. Ele é visto como um gênio manipulador e estrategista que tem tantas informações que é quase como se ele pudesse ver o futuro. Só que na verdade ele normalmente está perdido no rolê e não sabe de nada. Só que quando as outras pessoas resolvem o problema, todos os méritos acabam caindo em cima do Cry. E ele tenta jogar os méritos para cima das outras pessoas que realmente resolveram o problema, só que ninguém acredita nele. Todo mundo fica achando que ele fez tudo aquilo acontecer para alcançar um objetivo. E essa aqui é a graça da história. Os acontecimentos que vai rolando é muito divertido de acompanhar. Eu gostei pra caramba de ler a novel e o anime também foi sensacional. Pelo menos a primeira temporada. O anime, ele tem uma questão que é assim, ele adapta os 3 primeiros volumes e adapta até que bem. A primeira parte da temporada, ela é bem animada e é bem roteirizada. Já a segunda parte da temporada, ela tem uma animação bem inferior, só que não mudou o estúdio de animação. Tanto a primeira quanto a segunda parte foram animadas pela Zero G Studios. E ainda assim existe uma diferença gritante na primeira e na segunda parte. Pior que a animação é o roteiro. A primeira temporada ela tem um roteiro bom, eles cortam algumas coisas, encurtam outras, mas é uma adaptação. Essas coisas são necessárias. Eles têm algumas limitações de tempo, de orçamento e tudo mais, então a gente entende. Mas a segunda temporada, que devia ser mais ou menos a mesma coisa que a primeira, quer dizer, a segunda parte, ela tem um roteiro muito mais fraco, muito pior do que a da primeira. E olha que só um dos 4 produtores da primeira temporada não voltou na segunda. E ainda assim o roteiro ficou muito diferente. Principalmente a parte que corresponde ao volume 4 e 5 da novel. O volume 6 até que ficou bom, não ficou ruim não. Dava pra ser melhor, mas tá bom. Mas o volume 4 e 5 que foi adaptado ficou uma porcaria. Só pra vocês terem uma noção, o primeiro episódio da segunda temporada, da segunda parte, é uma lembrança que não precisava existir, cara. E o pior, eles colocaram essa parte que não precisava no primeiro episódio,
primeiro episódio inteiro foi só lembrança, e depois eles rusharam a parte que correspondia ao volume 4 e 5, como se eles quisessem simplesmente acabar rápido, cara, e ficou horrível. E é uma pena, por causa que, na minha opinião, o volume 4 e 5 são os melhores. A primeira e a segunda parte são tão diferentes, tem uma diferença de qualidade tão brutal que não dá pra dizer que foi feito pelo mesmo estúdio. E pelo que eu vi, na questão de notas pelo menos, ele foi bem, cara. A segunda temporada eu daria uma nota 5, não pela história, sim pelo roteiro. A animação eu nem levo tanto em consideração, mas o roteiro foi tão ruim, cara, que não tem como eu dizer que ele tem a mesma qualidade que a primeira parte. Ainda assim, eu quero que tenha uma nova temporada, mesmo que seja no estilo da segunda parte da primeira temporada, porque é muito boa a história. Eu particularmente gostei pra caramba de ler a novel. Então eu espero que a adaptação para anime não pare nessa segunda parte. Senão que pelo menos o mangá continue por muito tempo. Engraçado até falar do mangá, porque o mangá ele aconteceu uma coisa bem diferente do comum, que o anime ele passou o mangá. Normalmente o anime ele tá antes do mangá ou tá mais ou menos junto. Só que aqui a adaptação passou o mangá. Ele está adaptando direto da novel original. É interessante isso, porque não é algo tão comum de se ver. Atualmente o mangá ele está adaptando o volume 4 da novel. E ele possui uma boa qualidade. O único problema mesmo é que ele é um pouco lento. Como eu disse, o anime passou o mangá. E meio que é meio difícil, porque normalmente o mangá é muito mais rápido de se fazer. Mas provavelmente, antes de sair uma nova temporada, o mangá já deve ter alcançado o anime. E aí sim vai ser interessante de acompanhar o mangá. Porque aí vão ser coisas novas, porque a novel não tem tanta imagem pra gente acompanhar. E como um dos pontos fortes da história é a interação entre os personagens, ver isso, mesmo que em quadros estáticos, vai ser muito bom. E já que eu toquei no assunto dos personagens, além do Cry, nós ainda temos os Grieving Souls, que são muito importantes para a história, que são o grupo do Cry, formado pela maga e irmã adotiva do Cry, Lucia Roger, os irmãos Smart, com Ansem como paladino, a Citri como alquimista e a Liz como ladina, Luke Cycle como espadachim e Elisa como uma outra ladina. De todos, a única pessoa que não era membro original dos Grieving Souls e não era amigo de infância deles é a Elisa, que é um espírito nobre, que é basicamente os elfos dessa história. Todos eles vão aparecendo de pouco em pouco ao decorrer da história. E eles demoram bastante até para aparecer, porque até o volume 8 eles não se reuniram totalmente ainda. Fora esses personagens, a gente ainda tem alguns outros mais relevantes que pertencem ao clã Primeiros Passos, que seria a Eva Rainfield, que é a vice-mestra do clã, Tino Shade, que é a aprendiz da Liz, Ark Rodin, que é um caçador de nível 7 e líder de um dos maiores grupos do clã, que é o Ark Brave, Sven Anger, que é um outro caçador, só que de nível 6 e líder da Cruz Obsidiana, Lapis Fulgor, que é um espírito nobre e líder da Starlight, Chris Argent, que é um espírito nobre e membro da Starlight, e Gark Welter, que é o gerente da filial da Guilda dos Caçadores da capital imperial. Agora é interessante finalizar esse vídeo falando um pouco sobre como funciona a área dos caçadores. Nesse universo existem os cofres de tesouros. Eles são basicamente dungeons que a gente conhece de outras histórias, como Solo Level, por exemplo. Só que aqui funciona um pouco diferente. Existem algumas coisas chamadas linhas leis. Elas são basicamente correntes de mana que circulam pelo mundo todo. E nos pontos onde existe uma concentração grande de mana, surgem os cofres de tesouros, que são basicamente estruturas feitas parecidas com o lugar que tem em torno. Por exemplo, em um lugar onde tem floresta, vai surgir uma dungeon, ou melhor, um cofre de tesouro baseado em flores, ou alguma coisa associada à floresta. A mana também influencia os corpos dos caçadores. Eles são pessoas normais que ficaram expostas por muito tempo à mana, e os corpos deles foram mudando e se ajustando à forma como eles queriam ficar fortes. Por exemplo, uma pessoa que queria soltar magia teve seu corpo moldado pela mana para soltar a magia, enquanto outros que queriam ficar fortes tiveram o corpo mais musculoso ou algo do tipo. O corpo deles é moldado
para a forma que eles querem. Por exemplo, a Liz, ela é muito poderosa, ela é muito forte, porém ela é muito magra. E o corpo dela ficou desse jeito porque era o que ela queria. Ela queria ficar forte, porém ela não queria ficar musculosa. E aí ela ficou pequena, porém muito poderosa ainda, muito forte. Dentro dos cofres de tesouro existem as relíquias. Elas que são feitas de coisas que existiram no passado. Ou seja, qualquer relíquia que apareça num cofre já existiu na história daquele universo. Na verdade, não só as relíquias, mas os próprios cofres do tesouros, assim como os monstros dentro deles, são influenciados pela história do mundo. O que leva a gente a ver algumas coisas interessantes, como monstros usando armas de fogo, por exemplo. Aliás, os monstros que nascem nos cofres de tesouro, eles são chamados de fantasmas. Isso porque quando eles morrem, eles desaparecem. Já os monstros que nascem fora das dungeons, que são do próprio mundo, eles são chamados de monstros mesmo. Os cofres do tesouro, eles têm seus níveis, assim como os caçadores, e quanto maior o nível, mais difícil é. O cofre mais difícil que a gente vê na obra é um cofre de nível 10. E também é citado um caçador de nível 10, mas eles são vistos mais pra frente da história, então não vou falar muito sobre isso. Eu recomendo essa obra para quem gosta de fantasia e comédia, bem na pegada de Shadow Garden, só que com uma comédia um pouco acima, ainda mais comédia. Na real, Shadow Garden é um exemplo perfeito. Ele tem uma estrutura bem parecida. A forma como todo o universo conspira para que o protagonista dê certo é bem parecido. E é bem interessante porque o protagonista é realmente overpower e é besta, e no outro o protagonista é besta e é fraco. É interessante ver essas duas obras e é uma comparação boa. Se você gostou de um, você muito provavelmente vai gostar do outro. Bem, então meio que é isso. Então, muito obrigado, senhoras e senhores, a todos que tenham me acompanhado até aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, comenta aí, se inscreve para dar aquela moral. Valeu, falou, tchau!